Bom dia, igreja. Bom dia, Espírito Santo de Deus. Estamos nós uma vez numa live. Hoje uma live muito especial com a presença do apóstolo Ricardo Ribeiro, que vem trazer uma palavra rema às nossas vidas. E é algo novo. Ele disse que é a primeira vez que ele está ministrando essa palavra, por isso nos sentimos honrados com a presença dele. Amém? Deixa o povo entrar aos poucos. Deixa eu pôr meu óculos para enxergar aqui. Bom dia. O pessoal está entrando. Alegrei-me como disseram. Vamos à live do Senhor. Amém? Bom dia a todos que estão entrando. Sejam bem-vindos à Igreja Renovo de Justiça. Sou o pastor Beto. É interessante que uma vez eu tinha sempre muito desejo por batalha espiritual. E uma vez eu falei, eu queria chamar alguém para ministrar na igreja sobre batalha espiritual. E fui fuçando no Instagram, na época não era Instagram, na internet, no Google, e até que achei Pastor Ricardo Ribeiro, Rio de Janeiro. Falei, é esse aqui. Eu li um pouco sobre a vida dele, a história, falei, é esse que eu vou chamar. E chamei no escuro. Ele veio e foi uma bênção, e a gente tem se alinhado espiritualmente, ele tem me discipulado ultimamente, tem sido bênção nessas maratonas das lives que nós temos assistido. Amém? Sejam bem-vindos, povo da Renovo, sejam bem-vindos, irmãos de outras igrejas que estão atentos aqui. Vamos esperar mais um minutinho e vamos chamar o apóstolo Ricardo Ribeiro, que já deve estar pronto aí para falar. Bom dia a todos que estão entrando, bom dia a todos. Bom dia. Deus abençoe a vida de cada um, que hoje seja um domingo especial. Apóstolo, você já está online aí? Já está chamando? Pode chamar o apóstolo para Sara. Apóstolo Ricardo. Calma. Ô! Cheguei. Shalom! Glória. Tudo bem? Melhor agora. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo bem. Tá frio por aí? Demais, meu irmão. É, eu imagino, pelo chapeuzinho que você tá aí, boa boina aí. Não, aqui de casaco. Acordei hoje com bastante frio. Frio mesmo. Mas vamos que vamos, vai ser bênção. Vai ser bênção, é unção pura hoje. Amém. É uma palavra inédita. Primeira vez que o senhor vai ministrar. Pois é, eu já falo sobre a oração do Pai Nosso há muito tempo, mas como a gente está falando sobre o mover apostólico de uma maneira tão intensa nessas lives, eu li a oração do Pai Nosso e eu percebi que existem códigos muito profundos aqui e que a oração do Pai Nosso tem sido muito mal interpretada. Ela se tornou uma oração religiosa, ela se tornou uma oração de reza, mas a oração do Pai Nosso é uma oração de ativação apostólica, de preparação para que a igreja tenha capacidade de fluir apostolicamente. E sobre isso aí a gente vai falar. Amém. O tema de hoje, então, é as ativações apostólicas da oração do Pai Nosso. Amém? Vamos trabalhar com esse tema. Quem quiser já deixar a Bíblia aberta no livro de Mateus 6:9, para estar acompanhando, vamos ouvir agora a voz do apóstolo. Estamos aí, apóstolo. Vamos ouvir hoje. Vamos receber em nome de Jesus. Amém, gente. O Amém. óleo puro, óleo fresco. Então, pastor Beto, se quiser me interromper em algum momento, fique à vontade, que eu vou falando o que eu tenho preparado aqui. Mas se você quiser tecer algum comentário, fique à vontade, tá bom? Eu gosto mais de ouvir, apóstolo. Quero aprender. Amém, amém. Para quem não sabe, o pastor Beto, ele já se apresentou aí. Ele é da Igreja Renovo de Justiça em São Miguel, em São Paulo. E ele vai fazer parte também do nosso clamor, que vai acontecer no dia 20. Vai ser um trabalho onde dezenas, talvez centenas de pastores e apóstolos e advogados e juízes, desembargadores, vamos estar juntos no YouTube clamando para que a justiça verdadeira de Deus governe sobre o Brasil. O pastor Beto foi colocado nesse grupo porque ele é pastor da Igreja Renovo de Justiça.
e ele tem uma unção de justiça, porque justiça é a palavra de Sidqueno, né? O Senhor é nossa justiça. Amém. Sem contar que o pastor Beto, durante muitos anos, trabalhou em cartório e assinou documentos, ele decretou, ele carimbou documentos. Então, Dei isso fé. deu fé, e selou. E, então, você precisa realmente participar desse clamor, talvez Amém. junto com algumas pessoas da sua igreja aí que Deus vai direcionar. Mas, gente, embora eu esteja entrando hoje aqui como convidado do pastor Beto para falar para os discípulos da Igreja Renovo de Justiça, aos quais eu mando um abraço apertado, vocês todos sabem como eu os admiro, como eu os amo. Amém. Mas essa live aqui, devido ao texto, devido ao conteúdo, ela vai possivelmente ser salva também e ser colocada na nossa maratona apostólica, como a live de número 31, porque é um assunto apostólico. A oração do Pai Nosso é um assunto apostólico. Então, vamos começar lendo, né? Você está com a Bíblia aí, pastor? Quer ler para nós? Vamos embora. Lê a oração do Pai Nosso aí, até o versículo 13, tá? Amém. Mateus 6:9 diz: portanto, vos orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. Amém. Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pode ler o próximo. Lê o próximo. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Glória a Deus. Eu gosto muito de ler também esse último versículo, que é o 14, porque o versículo 14 ele faz parte da oração do Pai Nosso, ele é uma confirmação de um assunto. Engraçado, Jesus ele podia ter confirmado qualquer outro tema que ele tratou na oração do Pai Nosso, mas ele resolveu reforçar a questão do perdão. E nós vamos falar sobre isso. Por isso Amém. ele falou, lá na oração ele diz, perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aí ele termina a oração e ele repete, ele fala, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o Pai Celestial vos perdoará. Então nós vamos chegar nisso daí. Mas, gente, o que está acontecendo aqui? Ontem nós tivemos a live número 30. Para mim foi uma live tremenda, meu Deus, que live tremenda, que foi com o pastor Lucas Chedler, lá da Igreja Tribo do Rei. É um pastor jovem, mas que com uma inteligência espiritual avançada. Foi fantástico, uma pessoa que eu amei. Foi muito bom. Teremos certamente outras lives com ele, certamente também teremos com o mentor dele, com o apóstolo dele, que é o Ricardo Wagner. Vamos trabalhar para isso. A questão é que o pastor Lucas, ontem ele falou uma coisa que, meu Deus, eu nunca vi uma revelação tão profunda sobre a definição de igreja e de apostólico. Porque a palavra igreja, ela não foi inventada por Jesus. A palavra igreja, eclésia, ela era uma palavra usada pelos romanos. Porque o que acontece? O governo babilônio foi tomado pelo Império Medo-Persa. Isso fala da estátua de Nabucodonosor. A Babilônia era a cabeça, que foi tomada pelo peito, que era o Medo-Persa. Depois, os Medo-Persas perderam o território para os gregos. E os gregos eles governaram o mundo todo. Né? Um exemplo foi Alexandre Grande, que era um conquistador. Os gregos governaram o mundo não apenas tomando os territórios, mas mudando a filosofia do mundo. O mundo foi manipulado filosoficamente até os dias de hoje pelos gregos. Tanto que a maioria das nossas palavras vem do grego. Até o Novo Testamento foi escrito em grego. Mas os gregos não resistiram aos romanos. Porque os romanos, que são os pés de ferro da estátua de Nabucodonosor, os romanos eles chegaram com força e eles iam tomando cidade por cidade com dureza. Eles tomavam a cidade. Então, o que Roma fazia? Roma falava, ó a cidade
se prostra e aceita o nosso governo, ou nós matamos todo mundo. O que você preferia? Obviamente o povo dizia assim, não, então nós aceitamos, vocês podem governar. Então Roma mandava um grupo chamado Assembleia dos Santos, ou Assembleia de Governo, que era um grupo de soldados, centuriões, generais, líderes, que esse grupo ele entrava naquela cidade para poder transferir para aquela cidade a cultura de Roma. Tá dando para entender, pastor Beto? Certeza. Pode continuar. O nome desse grupo era Eclésia, ou igreja, era o nome desse grupo. O grupo que entrava numa cidade para trazer a cultura de Roma. Então, quando Jesus chama a igreja de igreja, ele está dizendo, vocês vão entrar nas cidades levando a cultura do céu. Glória a Deus. A cultura do reino. Por isso que igreja. Por isso que eu, Ricardo, eu sou chato mesmo. Eu sou chato, gente. Pode botar, Ricardo é chato aí na internet. Eu sou chato. Eu não gostaria que a igreja fosse mudada para church aqui no Brasil, o nome de church. Lá nos Estados Unidos tudo bem, mas porque a palavra igreja por si só, ela traz uma unção, ela traz um código. Nós somos chamados para entrar nas cidades e tomar o governo e trazer a cultura do reino. E o general que governava a eclésia, que era o grande general que tomava conta das centúrias, chamava apóstolo. Era chamado apóstolo. Entenda que coisa tremenda. Então, quando Jesus chegou, logo depois de Roma, veio Jesus, porque Jesus foi a pedra que foi lançada aos pés da estátua de Nabucodonosor para derrubar tudo. Jesus chegou, por isso que ele fala, eu sou a pedra que foi rejeitada, eu sou a pedra de esquina, eu sou a pedra angular, né? Sobre essa pedra edificarei minha igreja. A gente já falou tanto nas lives anteriores, né? Não ficará pedra sobre pedra. É porque Jesus chegou dizendo, agora eu vou fundar a minha eclésia e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E como eu fundarei a minha eclésia? Nós já vimos nas lives anteriores, através do fundamento dos apóstolos e profetas. Então, ele falou numa linguagem romana, porque o mundo era romanizado e precisava entender aquela linguagem. Então, por que eu estou dizendo isso? Quando Jesus chega para... Quando os discípulos perguntam, mestre, como é que nós devemos orar? Jesus não está falando para 3 meia-boca, sem noção, que estão sentados na esquina tomando 51. Não. Jesus está falando para um grupo que ele estava formando para serem generais da eclésia. Jesus estava falando para discípulos que tinham uma missão de governar a terra, de espalhar a visão de reino. E quando Jesus ensina a orar, ele não está ensinando a rezar. Ele não está ensinando a fazer uma prece. Ele está ensinando a entrar num modelo, é uma oração de modelo de ativação espiritual. Sabe? Eu estou lembrando aqui, enquanto eu falo com vocês, eu estou lembrando de um desenho animado que eu gostava de assistir quando eu era criança, chamado He-Man. Quem lembra do He-Man aí, gente? Olha como é que eu estou ficando velho. O He-Man, ele chamava Príncipe Adam. Adam significa o quê? Adão. Adão. Ele era um homem comum, chamado Adão, que ele era uma pessoa simples. Só que quando ele puxava a espada e gritava, ele fazia uma oração, né? Que até não é meio esquisita a oração que ele fazia no desenho, né? Porque pelos poderes da caveira cinzenta, né? Do Grayskull, né? Eu tenho a força. Ele fazia uma oração pelos poderes do Grayskull, a caveira cinza, porque era a montanha da caveira cinza que ele ficava ali. Era montanha. Olha que coisa tremenda, meu irmão. A caveira cinza. Eu tenho a força. Aí ele se transformava. Uou, e ele saía para apostolar. Jesus, ele também esteve na caveira cinza. Porque o Gólgota é a caveira cinza. A palavra Gólgota significa caveira. A montanha do Gólgota, onde a cruz estava,
era conhecida como montanha. Isso Deus está me falando aqui agora. Eu ia falar que a oração do He-Man estava errada. Mas agora, eu estou vendo agora isso. O Gólgota era uma montanha cinza, onde a cruz de Cristo estava. Era chamada Montanha da Caveira. Então Jesus, pelos poderes do Gólgota, ele deixou de ser homem e se tornou Deus. E recebeu um nome sobre todo nome. Deixou de ser Adão, deixou de ser o primeiro Adão e se tornou o filho. Ele tirou a humanidade do primeiro Adão, do código do pecado, e nos levou à unção do segundo Adão, do Filho de Deus. Olha que profundidade. Forte. Então, o He-Man, né, ele fez ali uma oração de ativação profética. É claro que eu estou fazendo uma analogia aqui, gente. Não vai dizer assim, pô, o apóstolo Ricardo tá, no lugar da Bíblia está usando o desenho animado. Eu só estou te dizendo que Jesus também nos ensinou a fazer uma oração, que não é pelos poderes do Gólgota eu tenho a força. Não, Jesus nos ensinou, Pai nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Amém. Jesus nos ensinou uma oração que, quando nós fazemos essa oração, nós entramos num estágio de transformação e ativação. Aí você fala assim, mas por que tanta gente faz essa oração e não entra nesse estágio? Por que tanta gente faz essa oração? Porque a religiosidade transformou uma oração de ativação profética em uma reza religiosa. Verdade. As pessoas oram sem ter noção do que estão clamando. Então a pessoa fala, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E vai repetindo, em vãs repetições. 700 vezes. Fala 800 vezes a oração do Pai Nosso. Irmão, você pode, se você é religioso, você pode falar 3 milhões de vezes a oração do Pai Nosso, não vai mudar nada. Agora, se você tem um entendimento de que a oração do Pai Nosso é uma oração apostólica de ativação espiritual, você vai fazer uma vez só, meu irmão, na tua vida, talvez. E sua vida vai ser transformada, porque não é o que você fala, mas é o que você entende enquanto fala. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, gente. Essa oração é uma oração de alinhamento, é uma oração de ativação espiritual. Quer ver? Ela já começa. A Daniela está dizendo que precisa falar comigo, que vai enviar a mensagem. Então envia, minha irmã. Pode enviar, você tem meu WhatsApp, tá ok? Aqui eu vou continuar aqui então. Pai Nosso. A oração já começa dizendo Pai Nosso. Primeira coisa que essa oração aqui, ela já dá um soco na testa da maioria de vocês que estão assistindo aí. Por quê? Tá na moda pregar sobre cura de orfandade. Tá na moda falar, pastor, eu preciso ser curado da minha orfandade, pastor. Eu sou órfão. Eu não conheci meu pai. Eu não conheci minha mãe. Meu pai estrupou minha mãe. Meu pai é um pai ausente. Meu pai viaja muito. Meu pai é cachaceiro, meu pai é pinguço. Meu pai não me ama, meu pai não me quer, meu pai não me chama de Pelé. Eu sou órfão. Eu sou órfão espiritual, porque meu pastor não me deu graça e paz quando eu entrei na igreja. Eu sou órfão. Eu sou órfão espiritual. Irmão, eu vou te falar aqui de primeira. Quando você ora a oração do Pai Nosso nesse alinhamento, a primeira coisa que você tem que entender é proibido um crente ser órfão. Não existe crente órfão. Não existe. Eu descobri, eu demorei para entender, eu fui curado de orfandade. Mas eu depois entendi que a orfandade que eu tinha não era orfandade, era meninice, era choramingo, era vitimização, era coitadismo. Por quê? Orfandade eu nunca tive depois que aceitei Jesus, porque a Bíblia diz que eu tenho um pai que está no céu. E a Bíblia não mente. Mente, pastor Beto?
Então, se alguém Forma chega alguma. perto de mim e fala assim, eu sou órfão espiritual, eu falo assim, então você precisa aceitar Deus na tua vida, porque no momento que você aceitar Deus, a orfandade acaba, porque a Bíblia está dizendo, Pai nosso que está no céu. Deixa eu ter. Não, tá tudo ok com a bateria, que tá escuro mesmo. Então tá bom. Ah, mas eu me sinto órfão. Se você se sente órfão, você precisa tratar. Talvez você tenha problema de rejeição. Conversa com um psicólogo, meu irmão. Conversa. Ah, mas o meu caso é grave. Conversa com um psiquiatra. Não tem problema nenhum, não. Eu já conversei com psicólogo tantas vezes. Eu já fui a psicólogo tantas vezes pedir ajuda. Tantas vezes. Eu já fui até a psiquiatra pedir ajuda. Precisei em épocas da minha vida. Nós precisamos tratar as nossas raízes emocionais, porque o que você chama de orfandade, na verdade, é um problema mal resolvido na sua mentalidade, na sua consciência, porque a Bíblia não mente. A Bíblia é clara em dizer que você tem um pai que está no céu. Outra coisa, teu pai não é o teu pastor, não. A gente até chama com carinho, papaizinho, né? O nosso mentor. É bonito, pode chamar, meu irmão. Você pode chamar teu pastor de pai. Quer chamar teu pastor de pai? Faz bem para você? Chama ele de pai. Eu acho que você pode chamar ele de pastor ou de apóstolo, porque a Bíblia diz que Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores ou para mestres. Não tem nenhum lugar dizendo que a Bíblia chamou uns para pai, a não Não. ser progenitor natural. Mas se você acha legal, o problema é que a gente quer chamar o nosso pastor de pai para nos sentir curado da orfandade. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Só que é o seguinte, logo, logo você vai descobrir. Alguém pode trazer um copo d'água para mim, por favor? Tá me dando problema aqui. Ah, a pessoa diz. Desculpa, gente. Fique em A, paz. pe a pessoa diz: ah, eu tenho um pai, meu pastor é meu pai. A outra vai na macumba e fala assim: eu tenho um pai, meu pai de santo é meu pai. A outra vai na igreja católica e diz: eu tenho um pai, o meu padre é meu pai, meu padre. Padre significa pai. O papa é meu pai. Então, não é problema de orfandade, é problema de carência emocional, é problema de carência afetiva, é problema de coitadismo, de vitimismo, de imaturidade. Isso não tem a ver com ausências espirituais. Se Deus é pai, você não é órfão, porque você tem Deus na tua vida. Tem uma pessoa falando que chamar um pastor de pai é apenas um modo carinhoso. Amém. Amém. Então chama teu avô de pai também, porque você quer ter carinho com teu avô, entendeu? Chama o professor da escola de pai, porque você quer ser carinhoso com o professor da escola. Chama o namorado de pai, a namorada, né? Desculpa, eu sei que eu estou parecendo um pouco duro no que eu estou falando, mas é porque eu fui órfão até os 40, órfão com problema, órfão dessa qualidade afetiva, até os 40 anos de idade, tendo um pai maravilhoso. Mas eu tinha essas dores, essas queixas. Até o dia que o Espírito Santo soprou no meu ouvido o texto de Paulo. Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu tinha queixinhas de menino, eu tinha reclamações de menino, eu tinha dores de menino. Mas agora que eu não sou mais menino, eu decidi deixar para trás as queixas de menino. Quando eu entendi esse versículo, eu falei assim: ah, entendi. O meu problema é que eu tinha queixas de menino e dores de menino. Só que eu não sou mais menino, olha só para minha cara. Eu tenho 44 anos de Amadurecimento. idade. Eu tenho 44 anos de idade. Eu não posso ficar reclamando que ninguém fez festa de aniversário para mim. Ah, Eu não posso ficar reclamando que ninguém me deu beijinho na bochecha dizendo parabéns, Ricardo. Passou essa fase. Eu não posso reclamar que o pastor não sorriu para mim. Isso é coisa de menino. Não tem a ver com orfandade, tem a ver com maturidade. Agora, verdade. não, gente, não é pecado nenhum você chamar teu pastor de pai. Não é problema. Eu sugiro que você chame de pai na fé ou de pai ministerial. E não de pai espiritual, porque pai espiritual é quem transfere a essência do espírito para você, é Deus. Por isso que é Pai Nosso que está no céu. Então, se você tem o hábito, a cultura de chamar o pastor de pai, não é pecado, não tem nada de errado, não.
mas chama de pai ministerial, de pai apostólico, de pai na fé. Tanto que você vê os apóstolos chamando os discípulos de filhos, né? Filhinhos, porque havia realmente uma relação, né? Eliseu falava, meu pai, meu pai. Só que, entenda, independente se você chama o pai ou não, o pastor de pai ou não, entenda que você precisa ter um relacionamento de filho com Deus em nível hard. Você precisa saber que você é filho. Então, quando você orar, saiba, você não está sozinho, você não é órfão, mesmo que você tenha sido filho de uma prostituta ou de um ato violento, Não foi abandonado. você nasceu porque Deus te deu o dom da vida. Quem é Glória a o teu Deus. pai é Deus. Ele escolheu meios confusos, caminhos confusos, para que você estivesse aqui hoje assistindo essa live. Pai nosso que está no céu. Paternidade nós temos, e ela vem do céu. Pai nosso que está no céu. Amém. Glória a Deus. 2, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome é muito sério, gente. Porque eu tenho um livro, inclusive é um e-book, né? Chamado O Nome de Deus. É um e-book que eu mostro que o nome de Jesus aparece no Antigo Testamento mais de 300 vezes. O nome de Jesus aparece mais de 300 vezes. Quando Deus diz, enviarei minha salvação. A palavra salvação, em original, é Yeshua. Ele, na verdade, está dizendo, eu enviarei Yeshua, meu Yeshua. Quando Davi clamava, Senhor, envia a salvação. A palavra original é Yeshua. A palavra Yeshua, ela aparece em Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, ela aparece na Bíblia toda, no Antigo Testamento. Deus ele foi profetizando esse nome, Yeshua, 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 que é o nome de Jesus, que depois foi traduzido, né? Foi traduzido para o latim, depois foi para o grego. Olha como eu falei aqui que a cultura grega mudou até o nome de Deus, porque foi para o grego, Yeshua, foi traduzido para Iesus. Iesus. E aí foi aportuguesado no Brasil como Jesus, no inglês como Jesus, nos países latinos como Jesus, né? Mas trazendo uma cultura grega, é pecado chamar o nome de Deus de Jesus? Não, não é pecado, porque ele é tão bom. Nosso Deus é tão bom, né, pastor Beto? Muito. Porque se eu te chamar de Jurandir, você vai gostar? Não, eu não sou Jurandir. Você não vai... Não é que Jurandir esteja errado, Não. mas você não vai gostar. Ô, Jurandir, você vai me chamar de Josefino. Não, eu sou Ricardo. Só que Jesus, o nome dele é Yeshua. Eu tenho um livro onde eu explico com detalhes. Esse livro foi prefaciado pelo apóstolo Léo. O apóstolo Leonildo leu esse livro sentado na Praça de Jerusalém. E ele prefaciou esse livro para mim. O nome de Deus é Yeshua. Deus é tão zeloso com o nome, gente, que ele vem lá na Bíblia toda, ele vai corrigindo o nome. Quando ele vê o nome errado, ele corrige. Ele fala, Abrão, você não vai ser mais Abrão, não, porque esse A está faltando. Você é pai exaltado, está faltando um A. Você tem que ser pai de multidões. Sarai, não é Sarai, não, você é Sara. Pedro, você não é mais Simão, não, você é Pedro. Saulo, você não é mais Saulo, não, você é Paulo. Ele vai consertando o nome. E a gente pega o nome dele e muda. Agora, eu não quero polemizar para você falar, não, depois dessa live eu só vou chamar de Yeshua. Não, ele ouve esse chamar de Jesus. Mas entenda uma coisa, Jesus tem um monte. Tem um monte de Jesus por aí, meu irmão. Tem Jesus na Umbanda. Tem Jesus na Umbanda, que é o Oxóssi, né? Tem Jesus na Católica, que é um que está agarrado na cruz até hoje lá. Tá lourinho, com a cara assim, agarrado. Tem Jesus na igreja do 666 aí, uma que tatuava 666
no braço, crescendo em graças, que o pastor morreu, ele se declarava o próprio Jesus Cristo homem, né? Ele dizia, eu sou Jesus Cristo homem, e milhares de pessoas se converteram na igreja porque ele se dizia Jesus Cristo homem. Tem Jesus Tem o na... Henrique Cristo. Tem o Henrique Cristo, né? Meu pai, né? Tem Jesus em tudo que é lugar. Tá pensando que é o mesmo? Não, porque banalizou. Eu, quando me converti, que Deus me dê graça para que essa live termine com 1 hora, mas vai terminar, eu não quero passar para 2, não. Pastor Beto, clica nesse botão ao vivo que está aí em cima e vai aparecer o tempo. Clicou? 30 minutos. Legal. Aí, Tem meia hora ainda. Tá, aí quando tiver faltando 10, você me avisa. Amém. Então, o que acontece? Jesus, quando eu me converti, há mais de 20 anos atrás, eu acho que eu me converti aí tem uns 26 anos atrás, por aí, converti em 92, 93, o meu pastor, que era batistão, ele falava uma coisa, ele falava assim, quando nós pronunciamos o nome de Jesus, o inferno treme. Quer ver? Jesus! Quando ele falava, a igreja tremia, irmão. Tudo tremia. Quando ele falava a palavra Jesus, tinha gente que caía endemoniada na igreja batista. E hoje o nome de Jesus virou uma bagunça. A gente fala para a pessoa assim, eu vou passar, eu me inscrevi no concurso. Aí a outra fala assim, você vai passar em nome de Jesus. Jesus nem falou que a pessoa vai passar. Virou bagunça. O nome de Deus. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a segunda parte da oração do Pai Nosso, ela é uma ativação da autoridade do nome de Deus novamente. Primeiro eu declaro, Deus é meu Pai, eu não sou órfão, eu sou apóstolo. Eu vou entrar nessa batalha sabendo que não sou órfão. Pai Nosso que está no céu. Eu já sou ativado para essa cura. Segundo, santificado seja o teu nome. Ou seja, eu vou entrar nessa autoridade sabendo que esse nome, quando sair da minha boca, não vai sair banalizado e bagunçado, não. Vai sair santificado. Quando eu disser o nome de Jesus, o demônio vai ter que cair. Quando eu te disser o nome de Jesus, as coisas vão acontecer. Tá todo mundo brincando com o nome de Jesus, mas comigo não é brincadeira, não. Eu estou em modo de ativação profética da oração do Pai Nosso. Eu sou curado de orfandade e há autoridade no nome de Jesus. Glória a Deus. Por isso que eu, quando oro por alguém, eu uso o nome de Jesus e eu termino usando o nome de Yeshua. Ontem Deus tocou numa pessoa para fazer uma semeadura na minha vida. E eu liguei para essa pessoa e orei. E eu falei, eu te abençoo. Aí eu liberei os decretos que Deus me deu. E no final eu falo assim, em nome de Jesus, Yeshua, o Mashiach. Amém. Eu gosto de sempre dizer Jesus, mas eu gosto de completar dizendo Yeshua. Eu digo Jesus para que os homens entendam e eu digo Yeshua para que as pessoas ouçam e entendam. Amém? Amém. Aí vem o terceiro é confronto, gente. Porque o terceiro é, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Isso anda junto. Porque lembra quando eu falei no início da live que Jesus, ele veio depois, veio o reino babilônico, depois o reino medo-persa, aí depois veio o grego e veio o romano. Aí depois, isso veio uma cultura de reino. Um reino tomando o lugar do outro. Não é isso? Um reino tomando... Aí chega Jesus, o que Jesus fala? É chegado o reino dos céus. É o reino dos céus. Então, quando Daniel teve lá em Daniel capítulo 2 a visão da estátua de Nabucodonosor, na verdade quem teve a visão foi Nabucodonosor e Daniel interpreta, né? Jesus ele está seguindo aquela linha de raciocínio e ele fala assim, acabou, agora o reino que está chegando é o reino dos céus. E quem é que vai trazer a cultura do reino? Quem é que vai espalhar a cultura do reino? Quem é que vai administrar a cultura desse reino? Os apóstolos e a eclésia. Sai para fora. E, claro, a eclésia, ela é... Amanhã nós vamos ter a live dos 7 montes, ou terça-feira, se eu não me engano.
A eclésia é o corpo governamental, a igreja, né? A eclésia é a igreja, que vai sair pelos 7 montes, junto com o fundamento apostólico, que é o general, para implantar o reino que Jesus disse é chegado. Jesus falou é chegado o reino de Deus, mas ele não fez nada, ele só formou os embaixadores. Jesus falou é chegado o reino de Deus, mas ele chamou a igreja e os apóstolos e profetas e falou assim, chegado o reino de Deus, vai lá, faz acontecer. Toma os territórios, coloca a minha cultura, alinha a minha cultura. Minha cultura tem que entrar no judiciário, minha cultura tem que entrar no legislativo, a cultura do reino de Deus tem que entrar no militarismo, a cultura do reino de Deus tem que entrar na sociedade, a cultura do reino de Deus tem que entrar na mídia, tem que entrar na televisão. Não é essa coisa de programas gospel, não. É cultura do reino mesmo. A cultura do reino tem que entrar na escola, na educação. A cultura do reino veio, por isso que a pedra lançada sem mãos, que quebrou a estátua de Nabucodonosor e derrubou todos os reinos, é Cristo, a igreja, a pedra fundamental. E depois Jesus fala para Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha eclésia. Jesus estava dizendo, olha, eu estou vindo com a igreja para derrubar todas as culturas. Então, se ainda existe governo babilônico e mentalidade babilônica no mundo, a culpa é nossa. Se ainda existe mentalidade de governo grego no mundo, a culpa é nossa. Entende? Pastor pregando com a cultura de Platão, de Aristóteles, né? Pastor pregando, falando filosofias de pensadores gregos, usando a hermenêutica. Porque a hermenêutica, gente, Hermes era um semideus grego, o embaixador de Zeus trazendo a mensagem aos homens. Esse era Hermes. Mas é porque é pela hermenêutica. Enquanto a igreja estivesse movimentando pela cultura grega, é porque a cultura do reino não foi implantada. Então, quando diz na oração do Pai Nosso, venha o teu reino, é você dizendo, agora que eu não sou mais órfão, e agora que eu tenho autoridade do nome de Jesus, eu vou ser aquele que vou trabalhar para que venha o reino. E para que seja feita a vontade de Deus. Qual a vontade de Deus? A gente não sabe explicar, né? A gente fala, Senhor, eu quero tanto me casar com a Maria, mas que seja feita a tua vontade. Senhor, eu queria tanto um carro, uma Ferrari, mas que seja feita a tua vontade. Não, aqui o contexto não é esse. Seja feita a tua vontade está conectada com venha ao teu reino. Venha ao teu reino e que seja feita a tua vontade. Qual vontade? Que venha ao teu reino. Venha ao teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é que a eclésia, que a igreja, assuma uma posição apostólica e profética e estabeleça a implantação do reino de Deus na terra. Essa é a vontade de Deus. Deus tem outras vontades? Tem. Deus quer que você case? Quer. Deus quer que você coma uma comida gostosa? Quer. Deus quer te fazer feliz? Sim. Mas aqui na oração apostólica do Pai Nosso, quando fala seja feita a tua vontade, é outra coisa. É outra coisa. O contexto é esse. Aí entra em assim na terra como no céu. Veja bem, assim aqui embaixo, como já está aqui em cima. Senhor, nós vamos implantar o teu reino aqui, que é a tua vontade. Nós vamos fazer aqui na terra como já é no céu. Seja feita a tua vontade aqui na terra como já é no céu. Está alinhado. Alinhado. Onde é que está o modelo de reino de Deus? No céu. Quando Deus quis mostrar para Moisés como é que é o tabernáculo, Deus mostrou um tabernáculo do céu para Moisés fazer na terra. Quando Deus quis mostrar para João como é que seria a Nova Jerusalém, que desceria do céu para a terra, que está lá em Apocalipse, capítulo 21, Deus levou João lá no céu. Onde é que nós vamos aprender a cultura do reino?
no céu. Quando Deus queria mostrar para Paulo como ser um apóstolo, porque Paulo não andou com Jesus na terra, mas andou com Jesus no céu. Porque Paulo foi arrebatado em espírito e ouviu coisas inefáveis. E quando ele desceu, ele escreveu mais da metade do Novo Testamento sozinho. Paulo foi o apóstolo que mais deixou escritos no Novo Testamento e que mais falou sobre o mundo espiritual. Foi Paulo que falou que Jesus jogou os 5 ministérios sobre a igreja. Foi Paulo que deu um manual de batalha espiritual dizendo que a nossa luta não é carne ou sangue, mas é principado, potestade, dominadores. Foi Paulo que teve o entendimento. Por que Paulo teve esse entendimento? Por que foi Paulo escolhido? Porque ele foi levado ao céu em arrebatamento. E ouviu coisas inefáveis. Ele fez seminário direto no céu. Então, quando diz assim na terra como no céu, nós estamos dizendo na oração do Pai Nosso: Senhor, me leva a experiências onde eu entenda os modelos e os arquétipos celestiais, para que na terra eu possa fazer como é no céu, porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra o Senhor deu aos filhos dos homens. O céu está tudo perfeito, a terra está um lixo. Então, se o Senhor deu para mim o governo da terra, eu preciso aprender com o céu. Amém. Porque a igreja, ela cresce, mas não muda o bairro? Porque a igreja cresce, mas não muda a cidade? Porque a igreja cresce, ela faz o descende, ela enche o Maracanã, ela enche o estádio de futebol, mas no dia seguinte a prostituição ainda continua do outro lado da rua. O derramamento de sangue continua do outro lado da rua. Sabe por quê? Porque foi muito bonito, mas não teve modelo de céu, não teve assim na terra como no céu. Porque a igreja ainda está com a cultura grega. Ela está aprendendo com a cultura grega, ela está aprendendo com a cultura babilônica, ela está aprendendo com a cultura medo-persa, ela está aprendendo com a cultura romana. E Jesus está dizendo: entre no céu e pegue do céu os códigos para a implantação do reino. Venha o teu reino. Como você saberá do reino se você não estiver diante do rei? É verdade. A gente está falando de anjo aqui, o pessoal está doido. Senhor, eu quero ter experiência com anjo. Você nunca vai ter experiência com anjo, meu irmão, se você não aprender a ter a cultura do reino. Porque o único reino do universo que tem anjo é o de Deus. Reino grego não tem anjo, Babilônia não tem anjo. Vocês querem viver uma igreja religiosa e tendo experiência de reino. Falando de reino. E fica na igreja dizendo, cantando música de reino. Que venha teu reino. Não tem isso. Ou você aprende o que é reino e pede. Tem que orar, irmão, tem que orar em línguas. Tem que. O profeta. Quanto tempo falta aí? Falta 12 minutos. Tá. O profeta Amaro falou para nós, gente, tem que orar 2 horas e 24 minutos por dia. Orar. É o dízimo do dia em oração. É o dízimo do dia em oração. Para que o reino de Deus se instale em você. As pessoas falam: apóstolo, de onde você tira tanta palavra? De onde você tira tanta unção? De onde Deus está te abençoando? É porque eu estou vivendo o reino aqui na casa. Eu estou aqui falando com vocês e minha esposa está sentada no sofá ali, rasgando em línguas. Orando em línguas. Meu filho está sentado no computador fazendo dever de casa, orando em línguas. Nós levamos a sério a cultura do reino. Nós não temos pacto com igreja e com religião, irmão. A igreja que nós entendemos é a eclésia. Se não tiver essa visão de 5 ministérios que nós estamos ensinando aqui, para nós é apenas uma instituição. E quem criou as instituições? Os gregos. Foram os gregos que criaram as instituições. Isso fica para uma outra live. Mas vamos lá, porque eu preciso andar. Aí veio uma outra parte da oração do Pai Nosso, talvez não dê tempo nem de eu falar ela toda. Mas aí o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que é pão? O que é o pão aqui, gente? Tem tanta gente que ora essa parte pensando assim: tomara que Deus me ajude a pagar a conta de luz. Tomara que Deus mande hoje uma picanha. Porque a ideia de pão faz pensar só em provisão.
o pão de cada dia é algo muito além. Lembra? Você foi ativado como filho, Pai Nosso. Você restaurou a autoridade do nome, santificado seja o teu nome. Você falou, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, ou seja, eu concordo que o reino venha e eu vou fazer isso acontecer. E aí você fala, o pão de cada dia me dá hoje. Qual é o contexto disso? O contexto é, Senhor, pão aqui é maná, pão significa alimento. Senhor, qual é o alimento que eu preciso que o Senhor jogue dentro de mim para que eu seja essa pessoa no dia de hoje? Palavra. Muito mais. Por isso que pão, quando você fala, Senhor, me dá o pão de cada dia, essa oração tem que ser de manhã. Tem gente querendo fazer essa oração de noite. Senhor, manda o pão de cada dia, vai dormir. Não, é de manhã. Primeira coisa que você faz quando acorda, aqui em casa a gente não faz nada antes de gastar uma 2, 3 horas em oração. E teve muito tempo que eu não fazia isso, eu só me dava ruim, só me dava mal. Mas por quê? Porque eu preciso que, enquanto eu oro, Deus coloque o pão de cada dia dentro de mim. O que é o pão de cada dia? É alimento sobrenatural, é unção, é ativação profética diária, é alinhamento de destino, que às vezes você acorda com a cabeça dizendo, eu vou para lá, eu vou para lá, eu vou para lá, o Espírito Santo está querendo que você vá para cá, vá para cá, vá para cá. É mapa profético. Quando o pão de cada dia vem, você recebe códigos espirituais sobre o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer. É revelação, é resposta de questão que você precisa. E também a provisão. Aí Deus manda o alimento, aí Deus manda um trabalhinho para você fazer, para ganhar um dinheirinho. Deus manda uma semente. É o pão de cada dia. Então, o pão de cada dia é quando você diz, Senhor, agora é o momento de eu receber tudo aquilo que o Senhor tem de código para o meu espírito, para a minha alma, para o corpo, porque pão comum só alimenta corpo e ainda engorda, porque tem muita farinha de trigo. Eita! Mas o pão do céu, o pão de cada dia, é alimento para o espírito, alma e corpo. Tem que ser pedido de manhã. Deve ser invocado pela manhã. É o maná de cada dia, ok? Ok. Faltam 5 minutos? Não, faltam 13 minutos, apóstolo. Eu errei. Glória. Glória a Deus. Amém. Então vamos lá. Aí ele entra na questão do perdão. A questão do perdão é muito importante. Perdoa nossas dívidas, assim como tem que estar junto. Porque tem gente que só quer a primeira parte. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Perdão, gente, vocês têm que entender o seguinte. Por que tem essa parte na oração? Porque aqui fala de eternidade. Sem perdão, você vai para o inferno. Jesus, quando estava na cruz, Jesus falou assim, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Você acha que eles não sabiam o que faziam, pastor Beto? Sinceramente. O cara que bateu com um pedaço de pau na cabeça de Jesus para espetar a coroa de espinho dentro da cabeça dele? Estavam conscientes. Estavam conscientes, não estavam? Tá. Você acha que o cara que pegou um chicote e botou um pedaço de chumbo e pedaço de osso na ponta do chicote para quando batesse com o chicote arrancasse 2 centímetros de carne das costas de Jesus, estava cego? Ele não sabia o que fazia? Eu acho que sabia. Quando a galera disse, mata, mata, crucifica, tu acha que eles não sabiam? Lógico. Mas por que será que Jesus então falou assim, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem? Porque Jesus, na verdade, estava dizendo assim, Pai, eu libero o perdão deles. Eu libero o perdão porque eles não têm noção do que está fazendo, do nível espiritual do que está acontecendo aqui. Eles sabem que estão fazendo maldade comigo, mas eles não têm noção do que está acontecendo na história do universo. Eu libero perdão. Agora, por que Jesus liberou perdão na cruz? Para não levar com ele as mágoas, as frustrações, o ódio, as dores. O que aconteceria se Jesus... Porque Jesus morreu e foi para o inferno. Por causa do nosso pecado, ele foi condenado ao inferno. Se Jesus descesse para o inferno carregando essas dores, o que ia acontecer? Ele ia estar lá agarrado até hoje. Sim.
Ele ia estar preso. Sim. O diabo ia, Atormentado. o diabo ia ter como segurar ele. Atormentando. O diabo ia ter como segurar ele, porque ele ia descer com raízes de iniquidade. Porque ele ia descer com ódio, com raiva, com rancor, com mágoa. Então Jesus ele teve que liberar perdão na cruz. Tem até Ele uma brincadeira, apóstolo, desculpa, ah, rápido. vai Tem até falar. uma brincadeira que fala que quando o morto, o caixão pesa, porque tá levando mágoa com ele. Olha aí, que situação. É, Pô, que coisa. o Né? caixão tá pesado. Às vezes a pessoa só era gorda, né? Mas dizem que já viu o magro morrer com o caixão muito pesado, que os homens demoraram, pesavam para levar. Diz que ele morreu com Misericórdia. mágoa, com ódio. Então, gente, o perdão ele tem dois pontos aqui. O primeiro, você precisa perdoar para não ficar, para não ir para o inferno, para não ficar preso, para não ir para o inferno, para não ir para o inferno. E segundo, quando você perdoa, no mundo espiritual, um documento, você que já trabalhou em cartório durante tantos anos, é faixa preta em cartório, Sim. você sabe como é. No mundo espiritual, no momento que você perdoa uma pessoa que te deve, não é só de mágoa não, gente. Aqui é uma linguagem jurídica, de dinheiro. Tem gente que tá te devendo 8 mil, essa pessoa não tem esse dinheiro, irmão. Ela não tem, coitado. A pessoa não dorme mais, ela está desesperada. Está desesperada. Ela está querendo se matar já. E ela está orando, Senhor, fala para o fulano me perdoar dessa dívida. Perdoa, libera. Liga para a pessoa e fala, querido, ó, eu te perdoo. O dia que você puder, se quiser, você me paga, mas tenha paz. É jurídico. Sim. Porque a gente gosta de botar os outros na justiça. Isso eu vou falar lá no mover lá de sindiqueno que nós vamos fazer. A gente gosta de botar os outros na justiça, mas a gente não gosta de perdoar, né? Então Jesus está falando assim, ó, no momento em que você perdoa a dívida, você é perdoado. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos perdoado. Então, no momento que você perdoa alguém, no mundo espiritual, um documento é assinado e fica escrito assim, ó, a todos os que devem o Ricardo Ribeiro, ele tem direito de perdão, porque ele perdoou. A todos os que devem o Ricardo financeiramente, Ricardo perdoou alguém financeiramente. Aí sabe o que vai acontecer? A Casa Bahia vai te ligar, vai falar assim, sabe aquela dívida que você tinha de 50 mil? Acabou. Agora, acabou. Paga R$ 70 e vai ser liberado. Paga R$ 30 e vai ser liberado. Sabe aquela causa na justiça que está te tirando do sério? Vai sumir, vai desaparecer. Então, perdão. Perdão é um código do reino. Jesus é perdoador. E aqui fala de perdão emocional, perdão financeiro, perdão jurídico. Quando nós perdoamos, há um decreto no mundo espiritual para que as pessoas e instituições nos perdoem. Para que o jurídico nos perdoe. Amém? Amém. Aí vamos tentar correr agora para a reta final. Não nos Falta deixe 6 cair. minutos. Não nos deixe cair em tentação. Isso porque Jesus. Porque a oração é essa? Porque nós não temos força para vencer a tentação por nós mesmos. Então nós temos que falar para Deus. Deus, olha, em relação à tentação, não nos deixa cair, porque eu não sou capaz. O diabo conhece muito bem onde nos derrubar, pastor Bento. Sim. O diabo sabe os pontos fracos. Ele é um laço do passarinheiro. A palavra passarinheiro, no Salmo 91, significa especialista em caçar a sua caça. Então existe demônio especialista em me derrubar, outro especialista em te derrubar. Então quando você diz, Senhor, não me deixe cair em tentação, você está se pedindo, Senhor, eu não vou conseguir, eu sei que o diabo vai armar uma arapuca para mim. Mas quando essa arapuca aparecer, não me deixe cair. É uma oração de blindagem. A gente podia explicar mais, mas o tempo está curto. E aí vem, livra-nos do mal, que aqui já não tem a ver com tentação, tem a ver com maldade. Quais maldades? Você está pedindo livramento. Essa aqui é uma oração onde ativa os anjos. Porque eu pessoalmente não gosto de dar ordem para anjo. Mas quando eu oro, Senhor, livra-nos do mal, no mundo espiritual, miríades de anjos de livramento são liberadas. Anjos de livramento, arcanjos de livramento.
E aí vão te livrar de maldições, de magia, feitiçaria, cilada, macumbaria, homem mau, polícia corrupta que está te cercando na esquina, bandido, vizinho maldoso. Entendiam? Entende? Às vezes tem uma pessoa armando uma arapuca para você, uma invejosa. Tudo é maldade. Então, livra-nos do mal. Quando você ora, livra-nos do mal, Deus te dá uma ativação de anjos de livramento contra as maldades que vêm de todos os lugares que você pode imaginar. E aí a oração termina dizendo, essa parte que eu gosto também, pois teu é o reino, o poder e a glória. Por quê? Por que tem que ser dito isso? Opa, só um fala. minuto. O meu filho está pedindo para voltar com a live. Voltar? Olha, vamos fazer o seguinte. A gente está pedindo. Não, a gente pode voltar, mas é o seguinte, vamos terminar o assunto nessa, porque essa eu vou salvar e botar na série. Amém. Excelente. Aí então, mete em bronca aí que faltam 4 minutos. Aí depois a gente volta para fazer um bate-papo. Tá bom. Aí o que acontece? Pois teu é o reino, o poder e a glória. Por quê? Porque imagina que se você entendeu tudo o que aconteceu desde o Pai Nosso lá, você deixou de ser principiado e virou He-Man, meu irmão. Se você entendeu tudo o que aconteceu enquanto você vai ativando as partes da oração do Pai Nosso, você está aqui super poderoso. Unção, livramento, o céu está aberto. E aí, nesse momento, se você der bobeira, o teu ego cresce. E você acha que isso tudo é teu. É aí que muito pastor cai, é aí que muito apóstolo cai, é aí que muito profeta cai. Por isso que nessa hora nós fazemos como os querubins, tiramos a coroa, os 24 anciãos, tiramos a coroa. Senhor, esse reino é teu. Esse poder que eu estou sentindo aqui é teu. Essa glória que eu estou vivendo é tua para sempre. As ovelhas que o Senhor mandou não são minhas, são tuas. O reconhecimento que eu estou recebendo, o feedback, nada. As ofertas que eu estou ganhando por causa do meu trabalho, do meu ministério, são tuas. A casa é tua. Meu casamento é teu. Nada é meu. Teu é o reino, o poder, a glória. Nós não somos... Nós não somos apegados a nada. Jesus era rico sem ter nenhum bem. Porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. É isso aí. Amém? Amém. Glória Quero a Deus, agradecer ao Senhor por essa palavra, pelo óleo fresco que veio, né? Tremenda Amém. Palavra, apóstolo. Eu sei que você poderia se esticar por mais uma live inteira falando dessa orientação que o Espírito Santo te deu sobre essa oração do Pai Nosso. Amém? E é assim, que essa oração possa empurrar a igreja para fora, ativar a unção de cura, de restauração nesse país, Amém. Nessa nação, e que a gente possa estar alinhados espiritualmente para vencer essas batalhas que estão no mundo espiritual aí. Amém? E assim, só para finalizar, não sei se vai dar tempo. Tem 2 minutos. Dá. Não é para você ficar rezando essa oração apenas. Eu aprendi, agora eu vou orar com fé, Pai Nosso que está no céu. Não é isso, não. É para você pegar essa oração e desmanchar em vários pedaços. Então você acorda de manhã, Senhor, eu quero orar porque Tu és o meu Pai, eu aceito a Tua paternidade, Tu está no céu. Tu gasta um tempo clamando ao Pai. Senhor, eu quero orar para que o Teu reino venha, manifeste o Teu reino através da igreja. Então não é para você orar a oração do Pai Nosso como se fosse uma reza, é para você esmiuçá-la, colocar nas suas palavras e fluir nesse entendimento. Isso é muito importante. Amém. Amém. Glória a Deus. Apóstolo, quer voltar para ter um papo com a gente rapidinho? Então eu estou fechando aqui para guardar na sequência e eu vou voltar para bater um papo aí informal com o pessoal da Igreja da Renovo de Justiça e os meus convidados. Até já. Amém. Até mais. Salva aí, pastor. Não esquece de salvar, não. Vou salvar. Ok.